Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos e hoje uma palavra de ensinamento e também de despertamento espiritual. Eu peço a todos que prestem bastante atenção nas palavras, eu vou falar de uma forma sucinta a respeito dos 3 capítulos, falarei num ritmo um pouquinho acelerado, mas de uma forma bem clara para que todos possam entender. Hoje o texto base está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o livro do profeta Abacuque tem três capítulos e ele é dividido em 3 formas literárias. Primeira, o diálogo de Abacuque com Deus. O segundo, os ais proféticos, ou seja, Deus falando que pesaria sua mão sobre o seu povo. E a terceira forma literária é um cântico profético. É um hino de louvor a Deus do profeta Abacuque. Abacuque significa abraço. E no capítulo 1, Abacuque se mostra perplexo pelo fato do próprio Deus usar os babilônios, conhecidos também como caldeus, como instrumento do seu juízo contra Judá. Abacuque não conseguia compreender o porquê de Deus usar uma nação muito mais perversa do que a nação de Judá. Babilônios que haviam derrotado o poderoso Egito na famosa Batalha de Carquemes no ano 605 a.C. O objetivo de Deus era subjugar Judá através das mãos dos babilônios, para que depois de extremo sofrimento, o seu povo, a nação de Judá, se voltasse para ele, ficando livre da apostasia espiritual. O povo havia abandonado a fé. E o povo de Deus estava entregue à idolatria e às orgias sexuais, entre outras coisas. Judá havia se perdido em uma total depravação moral e espiritual. Foi nesse período que o jovem Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos de Judá para a Babilônia, no ano 605 a.C. 8 anos depois, em 597 a.C., as forças babilônias tornaram a invadir Jerusalém, saqueando o templo e levando mais 10.000 pessoas cativas, entre elas o profeta Ezequiel. 11 anos mais tarde, em 586 a.C., o rei babilônio ficou enfurecido com o rei Zedequias, o rei de Judá, que intentou livrar o seu povo do controle nefasto da Babilônia. Isso fez com que o rei Nabucodonosor destruísse totalmente a Jerusalém, incendiando o templo e ainda levou cativo uma 3ª leva de judeus, a maioria dos que sobreviveram a esse violento ataque, um ataque violentíssimo. Abacuque não foi só um profeta que falava das coisas de Deus, ele também foi um músico. E ele não falava diretamente com o povo, ele era um homem que tinha muito conhecimento literário, e ele escreveu para alertar as próximas gerações acerca de como Deus trata com seu povo quando o vê em total depravação moral, ética e espiritual. Nos nossos dias tem sido assim, não tem sido nada diferente. Nós estamos vivendo esse período nos nossos últimos dias aqui na Terra. Há uma grande depravação moral e ética e espiritual, não somente no mundo, mas também no meio cristão. Em Abacuque, no capítulo 2, diz que Deus lidaria com toda a iniquidade e depravação do seu povo em um tempo determinado. E Abacuque, no versículo 4, na parte B, ele diz: mas o justo, pela sua fé, viverá. Ou seja, independente do que esteja acontecendo à volta do cristão,
A sua fé é quem traça os seus caminhos em direção à vontade de Deus para a sua vida. Como no capítulo 1, no 2, Abacuque se mostra perplexo como Deus estava procedendo, usando os inimigos contra o seu próprio povo, sendo que os babilônios eram muito mais depravados moralmente. Mesmo com muita perplexidade, nos 3 capítulos, Abacuque faz questão de mostrar a sua fé na soberania de Deus e na certeza de que Ele é justo em todos os seus caminhos. Essa fé e confiança de Abacuque em Deus ficou mais do que evidente no capítulo 3, quando, em forma de hino profético de louvor a Deus, ele reafirma as promessas a respeito da salvação em Sião, fazendo uma alusão à cidade de Jerusalém, aonde Jesus foi crucificado e aonde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos do Senhor Jesus e outros cristãos que se encontravam na casa, aonde estavam reunidos. Quase 120 pessoas. E essa promessa de Deus para nós cristãos foi desejada por Abacuque no capítulo 3, no versículo 2, quando ele disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque desejava um despertamento espiritual do povo de Judá e de Jerusalém. Por toda a nação ele esperava isso. Em Abacuque, no capítulo 3, observamos a oração de Abacuque. Abacuque reage às respostas que Deus lhe deu no capítulo 2, entre o pecado do mundo e o juízo divino. O profeta aprendeu a viver pela fé em Deus e a confiar na soberania dos seus caminhos. Abacuque sabia que os pecados cometidos pelo povo de Deus não estariam livres do juízo divino. Por isso, ele pede fervorosamente a Deus para que ele derramasse da sua graça e do seu poder através do Espírito Santo, pois somente assim haveria verdadeiramente uma vida espiritual saudável entre os fiéis a Deus e entre aqueles que se diziam crentes em Deus. E Abacuque clama insistentemente pela misericórdia de Deus em tempos de aflição e angústia. Sem a misericórdia de Deus, só há um caminho. O povo perece, morre espiritualmente e morre a sua razão de viver. Abacuque foi incansável nas orações, buscando em Deus pelo despertamento espiritual do povo. Após o que viu com seus próprios olhos, Abacuque temia o pior. Caso o povo de Judá, de Jerusalém, todo Israel, não se consertasse com Deus. Tamanha era a depravação que ele viu e ouviu. Abacuque, ele viu e ouviu coisas terríveis aos olhos de Deus. E nos versículos 3 ao 16, Abacuque se refere à ocasião em que Deus livrou seu povo do Egito, escravo por 430 anos naquela nação hostil. Abacuque profetiza que o mesmo Deus que usou de misericórdia, que salvou seu povo no passado, voltaria em toda a sua glória. Todos quantos esperavam sua vinda, viveriam e veriam seu triunfo sobre impérios e nações. Assim ocorrerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar de forma triunfal para arrebatar a sua igreja gloriosa, aleluia. Uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, como observamos em Efésios capítulo 5, versículo 27. Mas antes de Jesus voltar, sejamos os abacuques dos nossos dias. Clamemos por avivamento espiritual, clamemos para que o povo de Deus desperte para a extrema necessidade de vivermos de forma santa, de forma irrepreensível, tomados de muito temor e tremor de Deus, ávidos pela santa presença do Senhor, pois sem Ele nada podemos fazer. Nos versículos 17 e 18, que nós acabamos de ler, Abacuque nos ensina e nos exorta quanto aos nossos valores, anseios e sonhos e desejos e planos e propósitos pessoais. Eu vou repetir esses 2 versículos. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Nessas palavras, Abacuque estava dizendo, oh glória, que servia a Deus não por causa das bênçãos, mas porque o Senhor é Deus, mesmo em meio às lutas, dificuldades, crises, perseguições, humilhações. Mesmo assim, Abacuque optou por regozijar-se, alegrar-se no Senhor, pois ele sabia que Deus era a sua salvação e o manancial inesgotável de suas forças. Aleluia! Abacuque sabia que um remanescente fiel haveria de sobreviver à invasão babilônica. O mesmo acontece nos dias de hoje. Estamos sofrendo a invasão babilônica espiritual no meio do povo de Deus. Os valores, conceitos e práticas mundanas no nosso meio, carnaval gospel, balada gospel e outras aberrações satânicas mundanas dentro da igreja. A igreja cristã está atravessando uma grande crise sem precedentes. A igreja do Senhor está necessitando de novos Abacuques. E nós, o que faremos? Vamos ficar parados? Vamos reagir? Vamos clamar por despertamento espiritual da igreja, do despertamento dos cristãos, do povo de Deus, como Abacuque? Vamos deixar de nos preocuparmos com as bênçãos e nos preocuparmos mais com as nossas vidas diante de Deus? Passou do tempo, meus amados, de despertarmos espiritualmente, tendo uma igreja poderosa, cheia do poder de Deus, do amor e da santidade em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Já passou desse tempo, meus queridos, e essa mensagem hoje, que é uma mensagem de ensinamento e também de despertamento espiritual, que nós venhamos a ter em nossos corações e mentes, e alma e espírito, esse desejo de agradarmos a Deus em santidade, buscarmos a Deus em santidade, vivemos diante de Deus em santidade, e que nós tenhamos também esse entendimento de que é muito melhor ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo, buscarmos as almas que estão perdidas nesse mundo, para que essas almas possam ser salvas e morarem no céu ao nosso lado. E era isso que Abacuque mais queria. Ele queria um despertamento espiritual do povo de Deus. Ele desejava isso. E ele lutou por isso, bravamente, num período terrível de Judá e de Jerusalém, terras devastadas pelo inimigo. E o que está acontecendo nas igrejas hoje é a mesma coisa. A igreja está devastada moralmente, devastada espiritualmente. A igreja precisa de um despertamento espiritual e o Senhor está convocando novos Abacuques. E a pergunta que eu deixo para todos que me ouvem, você que é cristão e você que ama o Senhor Jesus Cristo, você se coloca na posição de um novo Abacuque? Você quer ser um novo Abacuque? Você, meu irmão, minha irmã, você está despertando para esse entendimento, está despertando para essa necessidade da igreja do Senhor aqui na terra? Que nós tenhamos esse entendimento, que nós venhamos despertar enquanto ainda há tempo, porque o Senhor está procurando os novos Abacuques para a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meus amados, muito obrigado pela atenção, nós estamos no YouTube, peço a todos para que se inscrevam no canal, acionem o sininho para que possam receber notificações de novas mensagens e curtam também a mensagem no próprio YouTube para que possa melhorar o canal possa ser mais fortalecido e possa ter mais visualizações, para a glória de Deus. Amém, meus amados? Agradeço a todos pela atenção e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.